nós teremos nessa aula a apresentação das instruções para a primeira avaliação da aprendizagem, o chamado rascunho do projeto, que se trata da estrutura básica inicial do projeto de pesquisa. Então, nós vamos ter nessa aula as instruções de todos os elementos que devem compor essa estrutura, que será, mais adiante, transformada no projeto de pesquisa. O tema dessa aula é trazer instruções para que vocês elaborem o que eu chamo de rascunho do projeto, ou seja, é uma estrutura inicial que será construída a partir de um tema definido, de um problema pré-estabelecido, de hipóteses, de objetivos, de uma boa justificativa por essa escolha desse tema, de uma revisão da literatura inicial, dos aspectos metodológicos necessários, de resultados esperados, que são previsões que vocês irão deixar em uma seção desse rascunho do projeto, e também um cronograma de atividades, um orçamento financeiro, porque toda pesquisa ela gera um gasto para o seu pesquisador, então vocês deixarão claro essas estruturas, as referências de tudo que foi utilizado, das citações e de todo o embasamento que foi necessário, e os anexos e apêndices. Então, eu vou apresentar essa estrutura, esse modelo, onde está demarcado, esse modelo onde está em vermelho, vocês irão fazer a devida correção e voltará para a cor automática. Ou seja, então, percebam que a gente vai ter a divisão desse rascunho do projeto em 3 partes. Nós vamos seguir uma estrutura básica, que é justamente elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Então, os pré-textuais, eles vão ser resumidos a uma capa. Essa capa é a estrutura onde vocês irão se identificar, são dados do autor, irão identificar o título do projeto, ou, nesse caso, do rascunho do projeto. Professor, como é esse título? Eu tinha pensado o tema. Muitas vezes esse tema, dependendo da forma que vocês elaboraram, vocês podem trazer o próprio tema para ser a identificação da pesquisa, ou seja, o título. E, na maioria das vezes, apenas pequenos ajustes do tema para virar um título são necessários, ok? Eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades de estabelecer um título. Esse título pode trazer um subtítulo junto. Muitas vezes a gente tem um título, depois coloca 2 pontos e um subtítulo. Então, é possível que também, se houver essa necessidade, a recomendação é que não seja um título muito extenso. Muitas vezes, a gente vai corrigir um projeto de pesquisa e logo no título, a gente identifica muitos elementos que são desnecessários. É aquele autor que estabelece um título trazendo toda a metodologia que está lá na seção de métodos para o título do projeto de pesquisa. Então, não é necessário. Um título que caiba aí, mais ou menos, em 2 linhas, 2 ou, no máximo, 3 linhas, ok? 12, 13, 14 palavras, normalmente é o suficiente para a gente estabelecer um título. Então, vocês vão colocar, inicialmente, vocês vão se identificar, nome completo, sem abreviatura. Vocês irão colocar o título, como eu coloquei anteriormente, né, com essa característica, não sendo tão extenso. Na sequência, a gente já vai para a segunda página, ou segunda lauda, que é justamente a chamada folha de rosto. Essa folha de rosto, ela inicia no topo com o nome do autor ou da autora. Novamente, o título, vocês vão repetir, título ou subtítulo, se houver. E aí nós temos a descrição da natureza do trabalho, que é justamente deixando claro que essa estrutura se trata de um projeto que está sendo apresentado para a disciplina Seminário de Monografia 1. A gente até poderia trocar onde tem projeto por rascunho do projeto, mas entendendo que essa estrutura mais adiante vai virar o projeto efetivamente, eu já quero que vocês descrevam na natureza
a característica desse documento como um projeto de pesquisa. Então, projeto pode ser, inclusive, projeto de pesquisa apresentado ao componente seminário de monografia 1, e aí identifica o professor e a atividade como requisito parcial para que vocês obtenham a aprovação, ok? E aí nós vamos ter o nome do orientador. Se vocês não tiverem, nesse momento, ainda um orientador ou alguém que esteja nesse processo de orientação, vocês vão deixar em branco, ok? Eu não quero que coloquem o nome do professor da disciplina. Então, a orientação que eu deixo para vocês é que deixem em branco, onde tem o orientador. Caso vocês ainda não tenham definido, vocês deixam essa parte aí em branco, ok? Vocês podem até retirar, onde tem titulação e nome completo, vocês podem deletar isso aí e deixar simplesmente orientador, 2 pontos, e sem o nome, porque esse nome ainda está sendo buscado. Bom, aí nós vamos ter um resumo. Eu não sei se vocês têm experiências anteriores em construção de resumo, mas um resumo, nós temos uma BNT, a 6028, que ela nos dá, de maneira geral, um formato que pode ser utilizado na construção de um resumo em trabalhos acadêmicos. No caso de um projeto de pesquisa, vocês poderão seguir essa estrutura. Essa estrutura vai ser estendida para o modelo do TCC. Então, mais adiante, quando vocês estiverem na fase da monografia, vocês deverão fazer o resumo. Esse resumo pode ter até 500 palavras, ou seja, ele pode estar dentro de uma estrutura de uma lauda. Vocês podem fazer o resumo em uma lauda. Quando é que esse resumo poderia ser com um número de palavras menor? Quando vocês estão fazendo um formato de artigo e a revista científica que vocês irão enviar esse resumo, elas solicitam na própria norma um resumo com, por exemplo, 250 palavras. Então, nesse caso, vocês irão fazer os devidos ajustes, quando vocês precisarem seguir uma estrutura diferente das normas da BNT. Nesse caso, acredito que não é necessário vocês chegarem em 500 palavras, porque a gente está tratando de um projeto de pesquisa onde nós não temos ainda resultados e nem conclusões. Então, o que é que vocês irão fazer nesse resumo? Uma breve introdução, lembrando que esse resumo, ele, conforme a norma 6028, ele vai ser redigido em parágrafo único, justificado à margem esquerda. Então, eu não quero receber nenhum resumo que esteja em vários parágrafos. Prestem atenção. Quando nós estivermos corrigindo os rascunhos, eu vou voltar na aula e dizer para vocês, teve gente que me entregou resumo com vários parágrafos. Eu estou dizendo agora, nesse momento, nessa instrução, que o resumo vai ser redigido em parágrafo único, redigido inicialmente, começando pela margem esquerda. Então, a introdução, a 2 a 3 linhas aí já serão suficientes. É apenas o fundamento inicial que vai trazer um pouco sobre o tema e dar um indicativo do que é que essa pesquisa irá tratar. Então, uma breve introdução. Na sequência, vocês irão colocar o objetivo geral, idêntico ao formato que está lá na parte textual. Então, não coloquem um objetivo geral na parte textual e, no resumo, um objetivo diferente. Então, é o mesmo objetivo, o mesmo tempo verbal, o mesmo verbo. Na sequência, aspectos metodológicos. Não precisa trazer toda a metodologia que vocês escreveram para o resumo. Apenas as seções principais de forma sucinta, de forma objetiva. Depois dos aspectos metodológicos, vocês não têm resultados, mas vocês vão apresentar resultados esperados, ou seja, previsões de possíveis informações ou evidências que, ao final do estudo, vocês esperam encontrar. Então, o resumo ele vai trazer esses elementos que eu coloquei para vocês. Depois desse texto, vocês vão colocar entre 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras, na área da saúde, a recomendação que eu faço para vocês é que consultem possíveis palavras-chave nesse site
que está como recomendação, que é http, dex.bvs.br. Então, nesse site, vocês irão consultar termos e vocês vão experimentando palavras que vocês acreditam que são importantes dentro do tema da pesquisa de cada um. É importante evitar repetir palavras que estão contidas no título. É possível que vocês possam, inclusive, ser questionados em uma defesa de TCC. É possível que algum examinador possa trazer para vocês essa crítica, que vocês evitem repetir palavras que estão no título como descritores ou como palavras-chave. Então, sejam criativos nesse sentido e busquem outros termos que possam estar ligados ao tema e o problema da pesquisa. Nós vamos ter um sumário. O modelo que eu irei disponibilizar é um formato de sumário automático, ou seja, toda vez que vocês mexerem lá na numeração de outras seções do projeto de pesquisa, nesse caso do rascunho, toda vez que os números forem alterados, vocês deverão clicar com o botão direito nesse sumário e atualizar apenas os números. Caso vocês mexam na estrutura das seções, digamos que alguém, onde tem revisão da literatura, digamos que alguém coloque como fundamentação teórica, troque a nomenclatura, troca a revisão da literatura por fundamentação teórica. Caso vocês mexam nessa estrutura, vocês deverão mexer também no sumário. E aí vocês irão clicar com o botão direito e não irá apenas atualizar a numeração. Agora vocês deverão atualizar o sumário por inteiro. Eu não recomendo que vocês mexam nessas seções. Eu acredito que, se vocês mexerem apenas na numeração, será bem mais fácil de lidar com esse formato de sumário automático. Em caso de dúvidas, busquem tutoriais. O próprio YouTube disponibiliza pequenos vídeos tutoriais que explicam como vocês devem elaborar um sumário automático. Ele é muito facilitador, porque ele acaba fazendo com que vocês não se preocupem em estar checando as numerações que estão no sumário em relação ao que está descrito lá no texto. E aí nós chegamos na parte textual. Até agora, nós estávamos tratando dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, o resumo e o sumário. Agora nós chegamos na parte textual. Nessa fase da nossa atividade, não precisa ainda elaborar um texto de introdução. Nesse momento, a introdução ela vai ser entendida pela definição do tema, ou seja, onde está em vermelho é justamente os locais que vocês irão fazer uma intervenção. Onde tem tema, descreva o tema da pesquisa. Vocês apenas, nesse momento, nessa fase inicial dessa estrutura, irão descrever o tema da pesquisa. Na sequência, o problema, a justificativa, a hipótese ou as hipóteses. Essa introdução ela vai ser formada por esses itens e não haverá ainda a necessidade de escrever um texto introdutório. Caso alguém já queira adiantar essa fase e já se sinta preparado, então vocês poderão elaborar um texto deixando claro onde vocês estabelecem o tema, o problema, a justificativa e a hipótese. Nesse caso, vocês podem até deixar destacado cada seção dessa, se vocês tiverem optado por um formato de texto. Em outras palavras, não é necessário a produção de um texto introdutório, mas caso vocês queiram, vocês poderão fazer, e esse texto, inclusive, poderá ser aperfeiçoado para a próxima versão do rascunho do projeto, que já será uma versão definitiva do projeto de pesquisa. Ou seja, quem escrever o texto, esse texto não será desperdiçado. Por quê? Porque ele irá continuar até a fase próxima do projeto de pesquisa. Em relação aos objetivos, vocês farão em uma seção à parte. Vocês podem colocar o objetivo geral e 2
ou 3 objetivos específicos. Aí nós temos a revisão da literatura. Ela traz a mesma característica do texto de introdução. Vocês podem construir uma revisão em forma de texto, dividindo ela em seção de revisão da literatura e subseções, ou seja, eu pego o meu tema, divido esse tema em 2 ou 3 partes e vou chamar elas de subseções da revisão da literatura. Então, por exemplo, revisão da literatura, o item 2, 2.1, corrida de rua no Brasil, 2.1.1, a corrida e os benefícios à saúde mental. 2.2, estresse emocional e fatores associados. Eu estou trazendo o exemplo que foi colocado antes da corrida de rua e da saúde mental e dando para vocês essa possibilidade de construir uma revisão em forma de texto, um texto dividido em subseções, seções secundárias e terciárias, ou seja, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2. Então, vocês podem fazer dessa forma, ou vocês podem, em uma maneira mais simples, apenas preencher esse quadro que eu estou apresentando. Esse quadro eu chamo de fichamento. Ele é uma síntese dos estudos e da teoria que eu estou me apropriando dentro da minha revisão da literatura. Então, vocês irão apenas, nesse caso, preencher o quadro. Se for baseado em uma pesquisa, em um artigo científico, vocês irão colocar o nome do autor e o ano que essa publicação, que vocês tiveram acesso a ela. Por exemplo, nesse primeiro quadrante, o nome do autor e o ano da publicação. Não precisa colocar a referência completa. A referência vai estar na lista das referências no elemento pós-textual. Aqui apenas é a citação. Exemplo, Silva 2022 ou Pontes 2021. É o autor e o ano da publicação que eu tive acesso. E aí eu vou colocar as características dessa publicação, desse artigo ou desse texto que eu tive acesso. O local do estudo. Onde é que essa pesquisa foi realizada? Foi em assessorias de João Pessoa, de corrida de rua? Quem foram os participantes? Foram praticantes esportivos de corridas que estão vinculados a uma assessoria na cidade de João Pessoa? Quais as variáveis que foram estudadas? Nós estudamos o peso da massa corporal, a estatura, o percentual de gordura, estudamos a saúde mental, o estresse como variável. Quais os principais resultados ou considerações finais? Então, percebam que vocês podem, ao acessar o resumo do artigo científico que vocês estão colocando na revisão de literatura, ao acessar o resumo, vocês podem preencher esse quadro aqui, que é um quadro síntese. Quem optar por informações de livros, de TCCs ou de internet, ou seja, de outros veículos de informações, vão fazer as devidas adaptações. Se não tem um local de estudo, mas eu posso colocar o título da obra, o título do texto, o título do TCC. Pode ser o título do livro, pode ser o título do capítulo do livro que vocês fizeram a leitura, pode ser a corrente teórica. Vocês vão fazer as devidas adaptações. Então, esse quadro ele não é engessado. Eu coloquei um modelo que vocês podem, da forma que for necessária, fazer as devidas adaptações. Então, pode ser que não tenham variáveis do estudo, nem instrumentos utilizados em coletas, mas eu vou colocar um panorama do entendimento dessa leitura que eu fiz e que se aplica a esse formato de revisão da literatura. Então, pode não ter conclusões ou considerações finais, porque não é um artigo, mas pode ter a síntese da ideia do autor ou da autora, ou até mesmo daquela obra. Então, vocês vão fazer as adaptações. O que eu peço é que vocês utilizem, na verdade, não 3 tipos de fontes, mas pelo menos 3 fontes. 3 citações para 3 fontes de informações, ok? Pode ser de livro, pode ser de artigos, pode ser de TCCs, pode ser de internet, de jornais, do veículo que se apresentou útil para vocês. E lembrando que quem quiser elaborar em formato de texto, dividido em capítulos e subseções, poderá fazer também. Professor, eu tive outra dúvida.
Se eu tiver uma fonte, por exemplo, de um grande pesquisador que deu uma palestra e essa palestra se encontra no YouTube, tem como fazer essa citação para ir nesse referencial teórico? Pode sim, Miguel, pode sim. É muito importante essas colocações de vocês, porque acaba esclarecendo para todos os colegas. Então, as normas da BNT, nós temos as normas e nós temos normas específicas para citações e para referências. Então, obviamente que as evidências científicas, elas estão definidas e elas estão classificadas em níveis mais fortes e níveis mais fracos em relação ao impacto dessa informação dentro da ciência. Então, por exemplo, o impacto mais forte de uma evidência, ela se estabelece nos estudos randomizados, nos estudos experimentais randomizados. É quando há uma manipulação, o pesquisador ele tem um objeto de estudo e, através de uma manipulação experimental, ao final de uma pesquisa científica, que seguiu um método rigoroso, ele traz respostas para problemas que vão ser importantes para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas em sociedade. Até porque nós entendemos a importância da ciência e das pesquisas que são realizadas justamente para que os experimentos tragam respostas e tragam evidências que possam melhorar a vida das pessoas. Então, existem níveis de evidência, como, por exemplo, esses estudos experimentais são tidos como padrão ouro, e nós temos vários outros níveis. Esses níveis, eles vão, dependendo da veiculação dessa informação, eles vão tendo impactos diferentes, mas eles vão ser importantes, porque nem sempre a informação que eu quero, ela vai estar num estudo experimental. Então, muitas vezes, em uma palestra, mesmo que essa palestra esteja no YouTube, ou se essa palestra foi acessada de maneira presencial, essa informação, se eu só tenho acesso a ela nesse formato, eu devo pegar essa informação, citar no meu texto ou no meu trabalho científico e referenciar de uma forma adequada. Então, respondendo o Miguel, você pode utilizar de uma informação, sim, de uma palestra em formato de vídeo que está em domínio público, ou até mesmo se fosse em uma aula nossa. Agora, você deverá ter bom senso e discernimento para poder buscar essa informação em uma outra fonte, talvez em uma publicação, em uma revista de maior impacto, e caso você não encontre, Miguel, você pode utilizar, sim, essa informação que está disponível no vídeo. Agora, você deverá referenciar da forma adequada. E aí, se você for nas normas da BNT, na 6023, que ela é referente a referências, você vai ter lá um formato onde você colocará de maneira adequada todos os elementos que são obrigatórios para identificar uma informação que foi acessada de maneira de vídeo, inclusive de vídeo em internet, né? Então, você, respondendo de forma objetiva, você pode, não só em um vídeo, em uma palestra, como em qualquer outro tipo de formato onde a informação está sendo veiculada. Até mesmo um banner em um congresso, você pode extrair uma informação que você não teve por uma outra fonte, por um outro veículo, e utilizar no seu projeto de pesquisa, citando de uma forma adequada e referenciando também. Ok? Eu não abro mão de nenhum tipo de informação, de nenhum tipo de fonte e nenhum tipo de plataforma ou veículo de disseminação de conhecimento. Agora, a gente vai buscar sempre as evidências mais fortes. A gente parte de cima para baixo, né? Talvez lá embaixo estejam as informações de congressos, né? De anais de congressos, de simpósios, de palestras, de aulas, de jornais populares. Talvez nos níveis mais baixos dessa escala esteja esse nível de informação. Mas eu repito, a gente não pode abrir mão desse tipo de informação, se é que ela é útil para nós. Chegamos nos aspectos metodológicos. Qual a característica da pesquisa? Essa característica, ela não vai ser classificada por vocês. Vocês vão precisar de uma citação. Vocês vão se debruçar sobre a literatura científica e buscar uma base teórica de um autor
de uma corrente metodológica que classifica as pesquisas em diversos tipos e que uma dessas será adequada ao tipo de projeto de pesquisa de cada um, para cada um tema que foi definido. Então, tem pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Para responder o problema da pesquisa, eu vou ter que me debruçar sobre estatística, sobre números, ou por meio de um formato qualitativo, ou eu vou perguntar para ter respostas para responder o meu problema. Então, aí a primeira tomada de decisão da caracterização da pesquisa é essa. Ela vai ser respondida de forma quantitativa ou qualitativa, de forma descritiva ou experimental. Vai ser um estudo de caso, vai ser uma pesquisa de revisão sistemática, ou seja, é uma pesquisa que eu apenas irei buscar informações na literatura. Então para cada problema, para cada projeto que foi elaborado, vocês irão pensar qual é a característica desse projeto, dessa pesquisa, e irão estabelecer conceitualmente esse tipo de pesquisa. Então, aqui na caracterização da pesquisa, vocês vão dizer qual é o tipo, vão conceituar e vão dizer qual autor que fundamentou essa classificação e esse conceito. Então, eu quero ver, nessa seção 3.1, pelo menos uma citação. E aí vocês vão ter adiante a definição dos participantes da pesquisa. A população é o número total de pessoas que têm aquela característica que me interessa. A amostra é parte dessa população. Eu não posso incluir todas as pessoas na minha pesquisa, mas parte desse grupo eu irei convidar. Então, é a chamada amostra. A amostragem é a técnica de como eu irei selecionar essa amostra. Ela é probabilística, ou seja, eu vou fazer um sorteio para juntar a minha amostra, ou eu vou convidar de forma por conveniência. As variáveis e instrumentos para a coleta de dados. Primeiro, vocês irão esclarecer quais são as variáveis. A idade em anos completos pode ser uma variável, o peso da massa corporal, o percentual de gordura, o nível de conhecimento sobre um determinado assunto, a percepção que eu tenho sobre o meu nível de estresse, a percepção que eu tenho sobre a minha qualidade de vida, tudo isso são variáveis. Essas variáveis elas vão ser identificadas nos objetivos da pesquisa. E para cada uma dessas variáveis, vocês deverão estabelecer qual é o instrumento. É um questionário? É um formulário eletrônico pela internet? É uma entrevista? Se for um questionário, ele tem validação? Ele é proposto por que autor? Esse questionário ele tem quantas perguntas? São perguntas abertas, fechadas? Essas perguntas foram elaboradas por vocês e pelo orientador? Esse questionário é adaptado de um outro instrumento? Todos esses detalhes devem ser claros e devem estar descritos no item 3.3. Na sequência, nós temos os procedimentos para a coleta de dados, todas as fases necessárias para a elaboração do método, né? Desde o primeiro momento, quando vocês, digamos que vocês irão coletar dados na universidade. Primeiro momento, vocês irão na autoridade competente responsável pelo aquele setor. Por exemplo, vocês vão coletar dados na pista de atletismo. Então, primeiro, será feito, lembrar sempre o tempo verbal. Será realizado um contato com a chefia do Departamento de Educação Física para solicitação da permissão para a coleta de dados. Na sequência, vocês irão fazer contato com as pessoas que estão ali na pista de atletismo, nesse exemplo, para explicar sobre os procedimentos da pesquisa, para solicitar delas a participação. Então, todos esses detalhes, até o agendamento para a coleta de dados e para a coleta de dados propriamente ditas, todas essas fases deverão ser contempladas em um pequeno texto no item 3.4. Na sequência, análise de dados. Como é que vocês irão analisar as informações? Como é que eu irei responder os objetivos da pesquisa? Por meio de estatística? Que tipo de estatística? Uma estatística descritiva? Eu vou analisar média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo. Eu vou avaliar porcentagem. Isso será necessário? Se sim, vocês irão deixar muito claro no item 3.5.
Se vocês irão fazer uma análise de conteúdo ou uma análise de discussão, descrevam como é esse formato de análise de conteúdo ou de discussão. Qual é o autor ou a autora que dá um embasamento teórico para que vocês possam, qualitativamente, analisar os dados que serão coletados para responder os objetivos da pesquisa. Então, o item 3.5 é um item importante e eu peço que vocês, pelo menos, coloquem o tipo de método de análise, se será estatístico, se será uma análise de conteúdo, e discorram um pouco sobre esse método. Coloque o máximo de detalhes que vocês tenham nesse momento, conhecimento e informações para caracterizar como vocês irão analisar as informações para responder o problema e os objetivos da pesquisa. No item 3.6, vocês têm os aspectos éticos. Esses aspectos éticos, mesmo que vocês não precisem coletar dados e incluir pessoas na pesquisa, mesmo que seja um estudo de revisão, nós temos um formato, nós temos um modelo e um formato adequado para esse tipo de pesquisa. Então, a recomendação no item 3.6 é que vocês busquem os modelos que estão disponíveis e de acesso, façam a devida adequação no item 3.6 em relação aos aspectos éticos. Na sequência, nós temos os resultados esperados. O cronograma de atividades são todas as etapas que serão estabelecidas ao longo desse percurso da construção da pesquisa. Então, eu tenho um modelo, esse modelo está ajustado para as necessidades do Comitê de Ética, então vocês não precisam nem modificar essas etapas, apenas vocês vão criar, hipoteticamente, datas, incluindo dia, mês e ano, mas eu quero que vocês preencham, de uma forma hipotética, datas para cada uma dessas etapas, seguindo uma lógica coerente. A data da submissão ao Comitê de Ética, ela deve ser uma data que antecede a coleta de dados. Eu não posso colocar uma data da coleta de dados que seja anterior à submissão do projeto ao Comitê de Ética e à sua apreciação e aprovação. Então, sigam uma coerência, mesmo de forma hipotética, coloquem datas de início e de término que possam ser coerentes. O orçamento financeiro. Então, toda pesquisa exige, por parte de quem faz essa pesquisa, dos pesquisadores, seja um pesquisador ou uma equipe de pesquisadores, que haja um gasto. Até mesmo uma pesquisa teórica, ela vai envolver gastos. Então, vocês irão identificar, considerando cada tipo de tema, problema, objetivos e método, vocês irão identificar o que é que será necessário de ser estabelecido como material permanente, material de consumo e possíveis gastos com serviços a terceiros. Então, o material permanente é todo aquele material que, ao longo da pesquisa, ele é utilizado e que, ao término da pesquisa, ele permanece como um bem do pesquisador ou pesquisadores. Eu posso dar o exemplo do computador ou notebook. Ele é uma ferramenta importante que será utilizada para vocês elaborarem a pesquisa. Ele é um material permanente, porque a pesquisa finaliza e vocês permanecem com esse material. O material de consumo diferente, ele é, por exemplo, material de escritório, papel que será gasto ao longo. Digamos que vocês irão utilizar muitos papéis, muitas resmas de papéis para elaborar fichas, questionários, roteiros. Então, esse material vai ser estimado. Por exemplo, uma resma de papel, 500 folhas, são suficientes para a pesquisa que vocês querem desenvolver? Então, vocês podem colocar material de consumo, uma resma de papel A4, e podem estimar o valor dessa resma de papel, ok? Mesmo que vocês tenham esses materiais, vocês deverão colocar no quadro de orçamento, ok? Serviços a terceiros. Digamos que vocês irão solicitar a colaboração de alguém que possa digitar o projeto, ou o TCC, ou a pesquisa, ou alguém que irá fazer o tratamento estatístico. Considera-se isso serviços a terceiros. Então, coloquem, descrevam, identifiquem que tipo de serviço e o valor estimado desse serviço. Lembrando que, caso vocês tenham
utilizado algum equipamento de laboratórios da UFPB ou do Departamento de Educação Física, ou caso vocês utilizem algum tipo de instrumento ou equipamento de uma empresa ou de uma instituição, vocês devem abrir um asterístico e esclarecer que esse custeio será de responsabilidade dessa instituição ou dessa entidade, ok? Então, o orçamento é importante, ele representa a viabilidade econômica dessa pesquisa. A pesquisa que vocês querem elaborar, ela é viável economicamente? Se alguém vai fazer, por exemplo, ressonância magnética ou vai fazer densitometria óssea, vocês devem dizer quantos exames irão ser realizados, qual o valor desses exames e quem irá arcar com esse custo. Serão vocês ou será uma clínica parceira? Então, é importante esclarecer, porque se vocês não tiverem um apoio de uma clínica parceira, nesse exemplo que eu trago, o Comitê de Ética irá avaliar essa viabilidade econômica. Dependendo do valor total, é possível que vocês não tenham condições de desenvolver uma pesquisa com essas características. Espero que vocês tenham entendido em relação a esses exemplos e em relação ao orçamento financeiro ou plano orçamentário. Então, depois das partes pré-textuais e textuais, nós temos os pós-textuais. O primeiro elemento são as referências. Vocês vão seguir as normas da ABNT, em especial a 6023, ela trata de como referenciar, como colocar cada item e cada sequência desses itens em uma referência. Vocês irão identificar quantas citações foram utilizadas. Exemplo, eu utilizei 3 citações na minha revisão da literatura e utilizei uma 4ª citação para caracterizar a minha pesquisa. Logo, eu tenho 4 citações, eu preciso ter na minha lista, de forma alfabética, de A a Z, eu tenho que ter 4 referências. Referências relacionadas às citações. Só posso referenciar o que foi citado. Se eu li alguma coisa, mas não utilizei no meu texto, isso não é necessário estar presente nessa lista de referências. Então, vocês vão seguir essa instrução. E, por fim, nós temos os anexos e apêndices. Qualquer instrumento, qualquer tipo de documento que for elaborado por vocês, até mesmo se vocês adaptaram de algum outro, nós vamos chamar de apêndices. E qualquer documento que foi uma estrutura elaborada por outra pessoa que não vocês, ou seja, que não foi elaborado pelo próprio autor, nesse caso do rascunho do projeto, ou do projeto de pesquisa, nós vamos chamar de anexos. Então, nós temos alguns modelos que foram disponibilizados. Vocês irão precisar, para elaborar o projeto de pesquisa, vocês irão precisar de um documento que é expedido pelo Departamento de Educação Física, que é a instituição que estamos inseridos, ou seja, esse documento se chama de certidão do Departamento de Educação Física. Nós temos um modelo e temos algumas dicas que vocês irão levar em consideração para elaborar. Nós temos um outro documento que é importante para que vocês possam solicitar dos participantes o consentimento livre e esclarecido, que é o chamado TCLE. Esse TCLE tem um modelo para pessoas que são alfabetizadas e tem um modelo para pessoas que não são alfabetizadas. Então, esses modelos estão disponíveis. Vocês irão fazer um exercício de pensar quem serão os participantes da pesquisa. No caso de pessoas que vocês não consigam ter a definição se são ou não alfabetizados, na dúvida, utilizem o termo com espaço para impressão datiloscópica, ok? Então, essa é a diferença do TCLE para pessoas alfabetizadas, para aquelas pessoas que eu não tenho certeza se são ou não alfabetizadas. Então, aquelas que eu tenho dúvida, eu coloco um espaço para impressão datiloscópica. Se eu fosse fazer um estudo com professores universitários ou com estudantes de educação física, certamente eu teria certeza no modelo de TCLE e não precisaria utilizar de um formato incluindo um espaço para impressão datiloscópica. Um outro documento importante que poderá ficar em apêndice é um termo de consentimento
para pessoas que são menores de idade ou pessoas que são vulneráveis do ponto de vista legal, que não têm uma autonomia plena para decidir sobre a sua participação na pesquisa. Então, nós temos um termo chamado assentimento. Se alguém, por exemplo, for fazer um estudo com escolares ou com pessoas menores de idade, certamente irá utilizar desse termo também na sua pesquisa. E aí nós temos um termo de autorização para a coleta de dados. É um outro modelo que vocês irão desenvolver e será um modelo que estará vinculado à instituição que irá estabelecer para vocês a permissão para coletar os dados. Dependendo de onde vai ser, se vai ser em uma assessoria de corrida, se vai ser em uma academia de ginástica, se vai ser na universidade, se vai ser em uma escola, dependendo do local, esse documento de termo de autorização para coleta de dados, ele vai ser construído pensando na linguagem própria de cada uma dessas instituições ou entidades. Ok? Colocarão em anexo o documento, que é o termo de comprometimento do orientador, que é um modelo específico que também está disponível. Então, a gente encerra essa aula de instruções para a elaboração do rascunho do projeto, lembrando que o rascunho do projeto, ele antecede o projeto de pesquisa, ele é uma estrutura básica com elementos que são obrigatórios e que devem possuir uma característica formal e bem estruturada, e boa parte desses elementos eles irão, mais adiante, continuar no modelo definitivo de projeto de pesquisa.